Bom dia, indicado o senhor Jorge Messias. Bom dia a todos. O tempo é curto, eu vou tentar ser bastante objetivo e eu vou fazer 4 perguntas a Vossa Excelência. Primeiro, sobre a questão do 8 de janeiro. Quanto mais passa o tempo, mais se percebe a farsa que houve nesse julgamento. Pessoas julgadas sem foro por prerrogativa, tendo suas vidas decididas apenas pela primeira turma do Supremo, sem individualização das condutas, as denúncias como um copia e cola, mudando só o nome e qualificação, um cerceamento de defesa nunca antes visto na história desse Brasil, e algumas pessoas, algumas centenas de pessoas e famílias que tiveram suas vidas destruídas pela articulação especial de um ministro do Supremo. Iraci Megumi Nagoshi, 73 anos de idade, senhor Messias. Participou do quebra-quebra aqui na Praça dos Três Poderes. No máximo, como o senhor falou também em outra resposta, responderia por uma depredação de patrimônio ou dano material. Condenação, 14 anos de cadeia. E essa senhora aqui. Mais recentemente, aqui na Sexta-feira de Paixão, o senhor Alcides Ran, 71 anos, um empresário de Santa Catarina. Olha a tipificação. A tipificação do que ele foi condenado, senhor Messias. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Sabe o que ele fez? R$500 de Pix para fretar um ônibus. Condenação, 14 anos de prisão. E como foi dito aqui pelo senador Magno, a gente tem a Kézia aqui, essa menina de preto, que está aqui assistindo pessoalmente mais uma audiência de várias que ela tem participado aqui, em memória de sua família, do seu pai Clezão. Morreu na prisão depois de mais de 8 pedidos ignorados pelo senhor Alexandre de Moraes, com parecer favorável da PGR, para que ele pudesse sair de lá e tratar da sua saúde. E eu queria fazer uma primeira pergunta ao senhor, com toda a sinceridade. O senhor acha que essas pessoas são de fato uma ameaça à democracia? E nós aqui no Congresso, senadores e deputados, nós temos lutado muito por aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita a essas pessoas. Pessoas simples, via de regra, senhor Messias, trabalhadoras, sem nenhum antecedente criminal, com residência fixa, e que estavam apenas inconformadas com a forma como as eleições de 2022 foram conduzidas pelo senhor Alexandre de Moraes enquanto presidente do TSE, porque, de fato, ele desequilibrou essa disputa. E o senhor declarou, num veículo de comunicação, eu vou abrir aspas aqui, nós que lutamos e vivemos pela democracia nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpistas. Quando a Constituição é muito clara, já que o senhor aqui está se propondo a ser um seguidor da Constituição, submisso à sua letra, à letra do seu texto, se essa competência é exclusiva do Congresso Nacional ou se existe algum outro crime que não seja suscetível de anistia, à exceção daqueles 4 previstos na própria Constituição Federal. E o debate foi iniciado aqui no Congresso Nacional, senhor Messias. O debate foi iniciado aqui no Congresso Nacional e ele foi interditado, porque, mais uma vez, o ministro do Supremo Tribunal Federal parecia que estava pilotando o relator desse projeto lá na Câmara dos Deputados, inclusive com a suspeita de que ele próprio tenha redigido o texto final, que deixou de ser anistia e passou a ser algo chamado de dosimetria, que está longe de fazer justiça a essas pessoas, grande parte dela totalmente inocente. E fica outra pergunta aqui, se o senhor concorda que o ministro do STF possa interferir, assim, em outro poder. Inclusive, um senador declarou ontem, vou abrir aspas aqui, que a oposição precisa escolher entre derrubar o Messias para a indicação do Messias para o STF ou derrubar o veto da dosimetria, né? Ou seja, se o senhor não for aprovado, a ameaça é de que o governo vai trabalhar para manter o veto do PL da dosimetria. Eu queria saber se isso é verdade, se tem alguma correlação.
E o segundo tema aqui, para concluir, é sobre o escândalo do INSS, que completou um ano semana passada. Mais um escândalo do governo Lula. Aliás, coincidência, né? Sempre ele, o presidente da República, nos maiores escândalos de corrupção desse país. Foi assim no Mensalão em 2003, Petrolão em 2007, agora Banco Master, roubo dos aposentados do INSS. E o senhor, enquanto AGU, pediu bloqueio de recursos de vários sindicatos e associações para ressarcir os aposentados que foram roubados. Mais de 4 milhões já fizeram pedido e estão sendo ressarcidos. Mas o senhor deixou de fora algumas associações e sindicatos. Por exemplo, Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que tinha como vice-presidente o senhor José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, por acaso irmão do presidente Lula. Outro exemplo, a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, que recebeu a bagatela de 426 milhões de reais só em 2023, com o desconto ilegal no contra-cheque dos aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. E aqui, matéria do Metrópolis, né? INSS silencia sobre poupar sindicato de irmãos de Lula de ação judicial. Quer dizer, nem a AGU à época e nem a INSS explicar exatamente por que. Eu queria pedir ao senhor, para finalizar aqui, a minha última pergunta, por que o senhor não quis bloquear as contas dessas entidades também, se era porque entre elas tinha o irmão do presidente Lula na diretoria. Eram essas perguntas, senhor Jorge Messias.